Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês verão essa nossa gravação da nossa disciplina de tecnologia de alimentos. Hoje, na verdade, eu vou fazer uma introdução para vocês conhecerem esse mundo da tecnologia do alimento e verem quantas coisas que vocês já conhecem fazem parte da tecnologia de alimentos, mas vocês não imaginavam, tá certo? Vamos lá então. Se a gente pensar, a tecnologia dos alimentos é um conjunto de técnicas, é um conjunto de etapas e de processos que vão ser aplicados aos alimentos desde o início na sua produção, acompanhando toda a cadeia de desenvolvimento, preparo, embalagens, acondicionamento e armazenamento desses alimentos, tá certo? E aí, qual que é o objetivo da tecnologia de alimentos então? Por que se aplicam essas técnicas, essas etapas que são divididas, em subprocessos, são realizadas algumas com calor, algumas com fermentação, algumas com temperaturas mais baixas, às vezes usa vácuo, às vezes não. Para que se faz isso, né? Então, o objetivo da tecnologia de alimentos nada mais é do que oferecer ao consumidor, e esse consumidor ele pode ser a gente, ele pode ser um restaurante, pode ser um hospital, pode ser uma indústria, mas ele vai sempre oferecer a esse consumidor produtos que sejam nutritivos, que sejam apetitosos, porque ninguém gosta de comer uma coisa feia, uma coisa molenga, uma coisa que não nos atraia, Diz que a gente primeiro come com os olhos, Então ele tem que ter uma boa apresentação. Se a gente vai olhar, vai ter vontade de comer, e isso às vezes engana a gente, Porque a gente olha o alimento, um doce, um bolo, às vezes ele tá lindo, maravilhoso. A hora que a gente come, a gente se decepciona, Mas, além de estar nutritivo, com boa aparência, ele deve ter o maior tempo de armazenamento, que a gente fala que é o maior tempo de vida útil, ou shelf life. Por quê? Porque quanto maior o tempo que eu tenho para conseguir fazer com que esse alimento chegue até o consumidor, mais vai ser a minha economia, mais o meu processo, mais a minha matéria-prima vai ter chances de chegar, de ser vendida. Então, se eu tenho um alimento com um tempo de vida útil muito curtinho, de 2, 3 dias, eu consigo atingir um público muito menor e ficar disponível por tempo muito menor. Então, consequentemente, eu posso ter perdas, porque o meu tempo de vida é muito curto. Se o meu tempo de vida de prateleira aumenta 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu tenho mais possibilidades de conseguir fazer com que esse alimento chegue até o consumidor. Se a gente for avaliar, a tecnologia de alimentos, ela está relacionada com a evolução do homem na Terra. Por quê? Porque nos primórdios, o homem ele só caçava, ele só colhia. Então, ele não precisava fazer com que esses alimentos durassem mais tempo, porque a hora que acabava o alimento, ele mudava de lugar, E aí, nós passamos por uma etapa onde houve um abandono dessa vida nômade, dessa vida de caçador, de coletador. E o homem se fixou, então, à terra. E com a fixação à terra, ele dependia da produção de alimentos. Por quê? Porque senão ele não tinha como sobreviver naquela terra onde ele se fixou. E aí, ao longo dos anos, o homem ele desenvolveu tanto técnicas agrícolas, mas também técnicas de armazenamento e de conservação desses produtos que eram produzidos. E os principais métodos de conservação desenvolvidos foram aqueles que utilizavam a natureza. Então, a secagem, utilizando o sol, utilizando os ventos, a defumação, que utilizava
colocar o alimento sobre as fogueiras, sobre os fogões a lenha. Observou-se também que a salga, né, quando se adicionava sal no alimento, na carne ou no vegetal, aquele vegetal demorava mais, e a fermentação, que além de aumentar a vida de prateleira, ela confere uma característica sensorial, ou seja, uma característica de aroma, sabor, textura, que pode ser muito diferente da matéria-prima original, como, por exemplo, o queijo. O queijo ele vem do leite. Se eu pegar o leite e o queijo, eles têm características muito diferentes. Então, a fermentação, ela conserva o alimento, mas ela também dá origem a novos produtos. Mas, a princípio, essa propagação da tecnologia ela era muito lenta, né? Se conhecia só os princípios básicos. Era como uma receita de bolo, sabia que fazendo aquilo o alimento conservava por mais tempo, mas não sabia por quê, não sabia se pudesse mudar o que melhorava ou o que estragava. Então era uma coisa assim muito empírica, né? Muito feita a partir de testes. E aí, se a gente for pensar na tecnologia de alimentos, ela é uma ciência que ela depende, ela se baseia em outras ciências. Por quê? Porque eu estou envolvendo o alimento. O alimento ele tem toda uma composição química, ele tem toda uma característica, se tem casca, se não tem, a perecibilidade desse alimento, quais são os micro-organismos que degradam ou não. Então, a gente tem algumas ciências onde a tecnologia de alimentos se fundamenta. A gente tem aqui as ciências biológicas, né, que vai trazer para a gente, então, essa questão da genética, a microbiologia, quais são os micro-organismos envolvidos, que vai dar para a gente o conhecimento de uma célula vegetal, de uma célula animal, que vai mostrar para a gente a questão das enzimas que são produzidas e as alterações que as enzimas provocam nesse alimento. A gente tem também a fisicoquímica, que vai trazer informações sobre o comportamento, sobre a entalpia, sobre características que envolvem, né, a conservação do alimento também. A gente tem a engenharia de alimentos, que agrega processos, né, de produção. Então, você tem a questão de produção de energia, de consumo de energia, de viscosidade para transporte dos alimentos dentro de tubulações. Para o leite, você usa uma força para escoamento. Para o doce de leite, para a geleia, que são mais viscosos, a gente vai ter uma outra força, a gente vai precisar de uma quantidade de energia para aquecer ou para resfriar diferente. E a gente tem a nutrição, que vai informar para a gente o valor nutritivo desse alimento, que vai conseguir quantificar se há perdas ou não envolvidas, vai conseguir indicar para que grupo de pessoas aquele alimento que foi produzido deve ser consumido, pode ser consumido, quais são as restrições ou não, quais são os benefícios ou não. Então a gente vê que a ciência de alimentos, ela não é uma ciência única, ela é multidisciplinar. Por quê? Porque ela necessita de conhecimentos que são dados por outras disciplinas, ok? E quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia de alimentos ao longo dos anos? Então, a gente tem o desenvolvimento e a concentração demográfica, né? Antigamente, as cidades eram pequenas, os aglomerados populacionais eram pequenos e eles davam conta de produzir o próprio alimento. Com o desenvolvimento, o crescimento da população, a formação de grandes centros urbanos, a gente começou a ver que os grandes centros urbanos não conseguiam mais produzir, né, alimentos para toda aquela população. Se a gente for pegar a nossa família mesmo, né, os nossos avós tinham o hábito de ter uma horta, de ter um pomar,
de às vezes alguns criarem alguns animais, e hoje em dia a gente não consegue. Mesmo quem mora em casa acaba não tendo muito tempo, muita disponibilidade para isso, né? A gente tem também o êxodo rural, né, que mandou muitas pessoas do campo que produziam para a cidade, e aí essa concentração de pessoas não davam conta de se alimentar com alimentos produzidos no local e tinha necessidade de que aquele alimento viesse de longe. E esse alimento vindo de longe, se ele não tivesse nenhum processo de conservação, nenhum método de conservação agregado a eles, os alimentos acabavam estragando no meio do caminho. Situações de emergência, né? Como a gente vê calamidades, como um derramamento lá da lama em Minas, como furacões, como terremotos, como guerras, não adianta você mandar para essa população alimentos perecíveis, alimentos frescos. Por quê? Porque não tem energia, porque não tem refrigeração. Muitas vezes eles não têm como armazenar esse alimento. Então eu preciso mandar um alimento que tenha uma vida útil grande. E geralmente os alimentos industrializados, eles têm uma vida útil maior. Então eu consigo, ao invés de mandar um leite pasteurizado, eu consigo mandar um leite em pó, eu consigo mandar um leite com uma embalagem longa-vida. Ao invés de mandar frutas para se fazer sucos, eu posso mandar sucos de fruta, eu posso mandar geleias, que são, então, alimentos que passaram por essas etapas da tecnologia de alimentos e estão aptos a serem conservados por um maior tempo. Além disso, a gente tem um aproveitamento grande de matéria-prima, então se eu tenho uma grande produção de laranja, se eu tenho uma grande produção de tomate, de qualquer tipo de fruta, e a população ela não vai conseguir consumir aquele alimento todo in natura, eu posso industrializar, eu posso transformar aquela laranja em suco de laranja, em geleia de laranja, o tomate em molho de tomate, extrato de tomate, eu posso fazer um leite condensado, eu posso fazer um leite em pó. Então a matéria-prima in natura, quando ela está em excesso, ela não precisa mais necessariamente ser perdida. Eu posso industrializar e transformá-la no outro produto com uma vida de prateleira mais longa. A disseminação do conhecimento, né? Então, hoje em dia, a gente sabe por que a conservação acontece, a gente sabe se a gente aumentar ou diminuir a temperatura, qual é o impacto disso, a gente sabe a importância dos ingredientes e o que acontece se eu aumento ou diminuo. Então, a gente tem um conhecimento, um domínio maior dos processos. A gente observa também a necessidade de atendimentos especiais, né? Então, grupos de pessoas com necessidades especiais. Os primeiros alimentos especiais foram os alimentos dietéticos, desenvolvidos a princípio para os diabéticos. Depois foram utilizados por pessoas que queriam reduzir peso, manter a forma. Hoje em dia a gente tem alimentos sem lactose, a gente tem alimentos sem glúten, a gente tem alimentos com adição de alguns nutrientes específicos para as crianças, para as gestantes, para os idosos. Então, são alimentos para atender às necessidades especiais. A gente tem a concorrência comercial, né? Onde você tem várias marcas oferecendo produtos similares, e aí entra a questão do custo-benefício, entra a questão do preço e da qualidade, e as pessoas acabam gostando ou preferindo determinada marca, mas estão abertas a conhecerem marcas diferentes, e a gente tem uma concorrência que muitas vezes favorece o consumidor, porque a gente tem opção de vários produtos com preços e qualidades diferentes. Então, a gente já falou, né, bastante do aumento da vida útil dos produtos, a disponibilidade também, né? Antigamente, a gente tinha as safras, né? A época do morango, a época do caqui, a época do maracujá, e quando você processa esse alimento, ele vai se tornar disponível
por um tempo maior. A gente tem também as novas, características sensoriais que são dadas aos alimentos com a preservação do valor nutricional dos produtos. A gente pode prover alimentos fora da safra, a gente já falou a respeito da disponibilidade maior, e a globalização de alimentos tradicionais de determinadas regiões. Hoje em dia, o mundo está todo globalizado e os alimentos também. A gente tem ofertas, em qualquer lugar do mundo de produtos de várias regiões. Então, aqui no Brasil, a gente consegue ter produtos que são característicos da Itália, que são provenientes da França, que vieram de Portugal, da China, do Japão. Então, hoje, o alimento também está globalizado. Uma outra importância é a redução das tarefas domésticas. Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, nós tivemos uma necessidade de ter rapidez, de ter praticidade na produção de almoço, do café da manhã, nas tarefas domésticas, Então, antigamente, muitas das famílias, muitas das mulheres fabricavam suas próprias geleias, seus próprios doces, suas próprias massas, os próprios molhos, as conservas de vegetais, as compotas de fruta. E hoje em dia, a gente tem a indústria de alimentos fazendo tudo isso, reduzindo bastante, então, o tempo gasto na elaboração de muitos alimentos. A gente tem muitos alimentos pré-prontos, pré-cozidos, ou mesmo já prontos para o consumo, que você pode ir no supermercado, comprar um congelado, ou mesmo que não seja congelado, e rapidinho você consegue prover a refeição para uma família, para você sozinho. Então, isso facilitou muito. A gente viu também a complementação nutricional ou a redução de perdas nutricionais ou para suplementação. Então, observou-se que existiam alguns problemas de saúde pública e o alimento ele poderia trabalhar a favor da promoção da saúde com a redução desses problemas. E aí, o bócio, que é um problema proveniente da falta de iodo, e aí pensou, bom, a gente precisa que o iodo chegue até a população. Qual é um alimento, qual é o ingrediente que ele é usado em muitos preparos? Ele não vê faixa etária, ele não vê sexo, ele não vê classe econômica, ele não tem preferência de raça. O sal, O sal, seja rico ou seja pobre, seja criança, seja adulto, seja idoso, seja negro, seja branco, seja raça que for, consome o sal na preparação dos alimentos. Então, adicionou-se o iodo, para diminuir, então, o problema de bócio. Algumas vitaminas podem ser adicionadas, o exemplo da vitamina D, que costuma ser adicionada ao leite. A gente tem também a adição do ácido fólico e do ferro na farinha de trigo, que também é um ingrediente usado para pães e para massas, e que tem uma abrangência muito grande na população. Então, consegue-se, suplementando os alimentos com esses compostos, consegue ter uma promoção da melhora da saúde de toda uma população. Por outro lado, se a gente adicionando, a gente pode promover uma melhor saúde, verificou-se também que a retirada de alguns nutrientes que estão presentes no alimento, mas que existem pessoas, existem grupos específicos com necessidades específicas, que aquele ingrediente não era bom, aquele ingrediente não deveria estar lá. E aí a gente tem hoje a possibilidade de
retirar ou reduzir o teor de lactose de alimentos de origem que tem o leite como origem. A gente tem a possibilidade de substituir ou de retirar a gordura. A gente tem a possibilidade de retirar ou de não produzir álcool em cerveja. Então, a gente tem as cervejas com teor reduzido de álcool ou sem álcool. E isso são, então, para essas dietas especiais. Também, com a produção em larga escala dos alimentos, diminui o custo, né? O custo fixo de você manter uma indústria, de você manter os funcionários, ele vai diminuindo quando você aumenta a sua produtividade. Então, a produção de alimentos em larga escala faz com que o custo de produção diminua. E a tecnologia de alimentos era um importante vínculo entre a produção agrícola e o consumo de alimentos, né? Então, os alimentos eles são produzidos lá no campo e eles vão percorrer um longo caminho até chegar ao consumidor final. Então, esse alimento ele vai ter que ser transportado, ele vai ter que ser processado, muitas vezes descascado, moído, refinado, vai passar por uma embalagem, vai ser acondicionado, às vezes em temperaturas reduzidas ou não, e aí ele vai ser armazenado, e aí por final ele chega às prateleiras dos supermercados, ele chega ao consumidor final, ok? A gente observa também hoje a utilização de muitos resíduos, né, que antigamente eram descartados ou eram destinados exclusivamente à alimentação animal, como por exemplo o uso do soro do leite, né, em bebidas à base de leite, o uso de soro de leite em produtos de panificação, em biscoitos, em bolachas. O soro de leite hoje ele é inclusive desidratado e é uma matéria-prima que é usada na indústria de alimentos desidratado devido ao maior tempo de conservação e que promove uma redução do custo da produção do alimento, mas tem a sua importância nutricional, porque no soro a gente tem as proteínas do soro do leite, que inclusive hoje em dia está o boom aí, né, do whey protein, que é nada mais nada menos do que essas proteínas do soro do leite desidratadas e concentradas, utilizadas nas academias para aumento de massa muscular. A gente tem também, hoje em dia, o uso de cascas de alimentos que são colocados juntos na produção de farinhas integrais, na produção, o uso de cascas de maracujá, de cascas de laranja em alguns preparos, né? A gente tem também a utilização do farelo, né? O farelo, ele é aquela camada intermediária do cereal entre o endosperma e a casca, né? Então, se a gente imaginar o grão do trigo ou o grão do arroz, no meio a gente tem o grão e a gente tem a casca. Entre a casca e aquela parte branquinha do grão, existem várias camadas, né? E essas camadas, elas constituem o farelo. E esse farelo, ele é rico em vitaminas e é rico em fibras. E antigamente se descartava o farelo do arroz, o farelo do trigo, ou dava para alimentação animal. Hoje em dia a gente tem, além dos produtos integrais, naturais, a gente tem muitas farinhas, muitos bolos, muitos outros alimentos que usam esses produtos que antigamente eles eram descartados, né? A gente tem também, como uma forma de aumentar a vida de prateleira, o uso ou a substituição de atmosferas. Eu posso então fazer uma embalagem a vácuo e quando eu retiro o oxigênio, eu reduzo a oxidação de produtos. Eu posso ter uma embalagem que impeça a entrada ou a saída da umidade e com isso eu vou manter o meu produto por mais tempo, vou manter o meu produto
com as características de maciez ou de crocância por mais tempo. Eu posso fazer também atmosferas modificadas ou atmosferas controladas, que são aqueles sachês, né, aquelas almofadinhas que a gente observa hoje de verduras ou de folhas já preparados para salada, mistas. Então aquela almofadinha que ela é cheia de ar, não é um ar comum, ela é uma atmosfera modificada. Os estudos mostraram que a gente pode reduzir a degradação dos vegetais alterando a composição atmosférica. Então eu posso utilizar dessas atmosferas modificadas para que o meu alimento, para que as minhas folhas, para que as minhas frutas não estraguem por muito tempo. A gente tem embalagens com formatos diferentes, né? Pequena, média, grande. A gente tem dispositivos que permitem a abertura e o fechamento da embalagem por diversas vezes. A gente tem embalagens que facilitam a abertura sem que você precise usar um abridor de latas e derramar tudo. A gente tem também a distribuição de alimentos, né? Dos mais diferentes tipos de transporte e que visam manter a qualidade. Então a gente consegue transportar os alimentos se eles precisam de temperaturas de refrigeração, se eles precisam de temperaturas para congelamento. A gente tem transportes hoje ideais que conseguem manter essas condições durante todo o transporte e aí o alimento vai chegar com a mesma qualidade desejada. Se a gente for olhar também do ponto de vista econômico, a indústria de alimentos no Brasil, ela movimenta um montante muito grande. A gente tem um total de quase 25% das indústrias do Brasil são indústrias de alimento. Elas empregam em torno de 25%, 22,5% do pessoal e tem 50% na participação do saldo na balança comercial. Então, movimenta muito a economia. A gente observa que é uma das maiores fontes, né, de geração de ICMS. A gente observa também que emprega muita gente e observamos que vem crescendo, né, esse faturamento e em 2018, por um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimento, representou 9,6% do PIB e contribuiu com quase 15% da exportação total do Brasil. Então, quais são as principais matérias-primas que estão envolvidas, né, que fazem parte dessa indústria que vai processar o alimento? A gente tem como origem animal, principalmente carnes, ovos e mel. De origem vegetal, nós temos os cereais, frutas, hortaliças, oleaginosas, que são destinadas à indústria de óleos e gorduras. Temos leguminosas, que podem ser destinadas à produção de conservas. Temos plantas aromáticas e especiarias que podem dar origem, né, aos condimentos secos, que podem dar origem a molhos e preparados. De origem mineral, nós temos a água e o sal, que são bastante importantes, tanto como ingrediente que vai compor o alimento, mas também na parte de higienização, na parte de sanitização dos demais ingredientes. Uma água de boa qualidade, né? Ela é imprescindível para uma boa indústria. E nós temos também, atualmente, alimentos que têm origem sintética, que são aqueles que são sintetizados nos laboratórios com a mesma estrutura química ou algumas pequenas mudanças dos alimentos tradicionais, naturais. Então, nesse grupo, nós temos alguns edulcorantes, que são chamados adoçantes, né, popularmente, e a gente tem também vitaminas e suplementos. E aí é essencial
para que a gente tenha um bom produto industrializado, eu preciso partir de uma matéria-prima de qualidade. Se a minha matéria-prima não tem uma boa qualidade, eu não vou conseguir ter um produto de boa qualidade. Aquele produto ele vai ser impactado pela qualidade da matéria-prima. E vamos agora para conhecer um pouquinho sobre as fases do processamento dos meus alimentos. Mas eu tô achando que tá ficando muito grande essa nossa primeira aula. Eu vou fazer uma pausa, vou fazer 2 vídeos. E aí, se vocês quiserem beber uma água, esticar as pernas, sintam-se à vontade. A gente continua daqui a pouco.